Olá pessoal, hoje a gente vai falar dos lofoforatas. Na verdade não é filo, né? Ele é um agrupamento em que comporta três filos muito parecidos, né? Por isso que eles estão colocados juntos, né? Lembrando que agora a gente mudou de linha evolutiva, né? A gente está na linha evolutiva agora dos deuterostômios, né? Que é a nossa linha evolutiva, e que ela se diferencia dos protossômios por várias características, né, o que faz com que seja bem aceita, né, por todos os pesquisadores essa divisão. Então, o celoma é diferente, né, tem uma formação embriológica diferente, enquanto nos protostômios ele é esquizocélico, aqui ele é enterocélico, ou seja, simultaneamente, ao longo do processo evolutivo, se formam os três tecidos, né, o endo, mesa e a ectoderme, e a mesoderme forma o celoma. Eles são deuterostômios, ou seja, no processo evolutivo, primeiro se forma o ânus e depois a boca, nos protostômios a primeira boca. As células iniciais são indeterminadas, ou seja, as primeiras células elas podem formar qualquer outra, né, as conhecidas como células troncos, nos protostômios não é assim. O cordão nervoso é dorsal, nos protostômios ela é ventral. A clivagem ela é radial, né, enquanto que nos protostômios ela é espiral. E a larva, quando possui uma fase larval, ela é tornária, enquanto que nos protostômios ela é trocófora. Só lembrando aqui, a larva trocófora ela tem cílios aqui longitudinais, né, que é a larva dos protostômios, enquanto que a tornária ela tem cílios formando como se fosse um cinturão, né, que é a nossa larva dos deuterostômios. Lofóforo, a definição de lofóforo é uma coroa de tentáculos ocos ao redor da boca. Estou falando aqui de animais que são suspensívoros, né, usa alimentação por muco ciliar, né? Então ele produz uma quantidade de muco, onde as partículas se aderem, e o movimento dos cílios carregam esse muco até a boca, que está no meio desses tentáculos que ficam ao redor da boca, né? Eles são ocos porque por dentro dele circula o líquido do celoma, e a movimentação desse líquido é que faz com que eles estirem ou dobrem, se movimentem, enfim. Ele possui, então, cílios laterais, né, que vão criar uma corrente de água, né, então a água ela vem por aqui, né, a água vem por aqui, ela vai vir contra a corrente e as partículas vão ficar, então, grudadas nesse muco que está nesses cílios, que vão ser carregados até o interior da boca, que está nos centros, né. Lembrando que, como a gente está na linha dos deuterostômios, a linha dos deuterostômios ela vem de animais que são, na sua origem, suspensívoros, são filtradores, enquanto que os protostômios são animais rastejadores porque eles se alimentam de partículas que estão depositadas no fundo do oceano. Eles são sedentários ou sésseis, né? Então eles ficam no fundo, eles adotam a simetria radial secundária, que é a forma mais adaptada para esse estilo de vida, então ele copia o Bauplano quinidário, e obviamente que ele vai precisar então ter uma forma de se proteger, né? Então ele vai desenvolver diferentes mecanismos que vai permitir com que um bicho tão molinho, tão pequenininho, que fique parado no meio do oceano, não seja facilmente predado. E ele vai ter então as características aqui de um sistema nervoso radial, de uma simetria radial, que é o sistema nervoso reduzido e difuso, com poucos órgãos sensoriais. A gente está falando de animais com simetria radial secundária, né? Então a gente já viu isso também, que animais com simetria radial secundária vai precisar, então, ele vai ter que ter uma adaptação para o intestino que não pode ser mais reto, né? E eles vão ter, então, o intestino em U. Então, aqui a gente tem o lofóforo, né? A entrada, então, aqui da boca, por onde vai entrar esse alimento que vai ser capturado pelos tentáculos. Eles vão percorrer esse tubo digestivo e o ânus ele vai se abrir aqui na lateral, né? Então, o intestino que a gente chama de U, né? Vamos ver, então, quem são esses filos. Forona, o forônida é o primeiro deles. Esse nome vem da deusa egípcia Asíris, porque eles são muito bonitos, né? Como a gente vê aqui nessa imagem, numa costão rochoso, né? Junto com poríferos aqui. Os foronas são esses aqui, transparentes aqui. Eles são animais, não são muito pequenos, né? Podem chegar até 25 centímetros de tamanho, marinhos exclusivamente. E eles não formam colônias, né? Então, às vezes, eles podem ser vistos vários deles juntos, mas eles não estão conectados. Eles são apenas agregados, animais bentônicos que vivem, então, no fundo.
O corpo dele é assim alongado, ele tem uma parte aqui mais alargada no final do corpo, que é para prover um ancoramento dele no buraco, né, na galeria onde ele vai viver, para não ser facilmente arrancado pelos peixinhos. Caso um peixinho coma uma parte ou até o seu lofóforo inteiro, ele consegue regenerar, não tem problema, né? Então ele vai expor esse lofóforo, que é onde vai ocorrer a maior parte da relação dele com o ambiente, captura de alimentos, trocas, reprodução, enfim. Aqui a gente consegue ver bem uma rocha, né? A gente tem aqui quinidária, a gente tem porífera e a gente tem os foronas aqui ao redor, né? Fazendo com os seus lofóforos expostos, capturando seus alimentos. E essa imagem aqui, a gente vê ele na sua galeria, né? No seu tubo. Então ele não é césseo totalmente, porque ele consegue se movimentar aqui nesse tubo, mas ele não sai aqui desse tubo, né? Então ele é um movimento assim bem lento. Alguns ficam no assoalho marinho, bem betônicos mesmo, e eles ficam só com os lofóforos assim para fora, né? Parece uma árvorezinha assim no solo oceânico. Esses lofóforos eles podem ser uma estrutura simples ou bem complexa, tá? Inclusive alguns chegam a ter até mais de 1.500 tentáculos ali em filas duplas, e isso vai depender do tamanho do bicho, porque como é a única parte que vai estar exposta fazendo a respiração, é justamente a captação aqui de alimentos e trocas respiratórias que vai ter que ser maior conforme maior seja o corpo desses animais para dentro da toca, né? Então essa imagem mostra bem ali o fundo oceânico e eles aqui só com os lofóforos para fora. Lógico, né, numa situação de risco, rapidamente ele retrai esse lofóforo para dentro do tubo. Então quanto maior o tamanho do animal, maior será o número desses tentáculos. Isso aqui é uma imagem mostrando um corte. Então, isso aqui seria o lofóforo, né? Aqui é a boca, né? Aqui foram cortados, né, os tentáculos para a gente ver como que é. Então, ó, a boca ela está aqui, né? Então, essa aqui é a boca. Os lofóforos que vão capturar as partículas de alimento estão aqui e o ânus está aqui. Então, automaticamente, ele vai ter que criar uma corrente de água nessa direção, para que as fezes e o nefrídeo, né, também a urina dele aqui, não autocontamine, né? Então, sempre a corrente ela vai ter que ser na direção contrária dessa saída aqui das fezes. Como ele fica dentro do tubo, ele vai precisar ter um sistema circulatório fechado, eles são alongados, né, e que seja efetivo para a circulação dessas trocas, né, que ocorrem aqui nos tentáculos. A maioria deles são hermafroditas, né? Podem ter fecundação interna ou externa, dependendo do grupo, e em alguns casos também com reprodução assexuada, mas eles vão formar, como eles são sésseis aqui, né? Eles vão formar uma fase larval, né? Que é essa larvinha aqui, nesse formato aqui, chamada de actinotroca. O segundo filo é o braquiópoda. Braquiópoda significa braço mais pé, né? São animais também grandes, né, 10 centímetros, marinhos e solitários. Então, eles aqui também não formam colônias. Eles têm uma característica bem interessante, que a gente tem hoje cerca de 350 espécies vivas, mas a gente tem 26 mil fósseis, ou seja, eles foram muito comuns aqui no planeta Terra há muito tempo, mas acabaram se extinguindo. Ele tem uma concha, que é a estrutura que ele usa para se proteger, né, o forona. A gente viu que ele usa o tubo para se proteger, aqui ele usa uma concha, e ele fica muito parecido com o bivalve, né? De fato. Existem algumas diferenças, mas em regra, eles são tão parecidos com os bivalves que eles podem viver tanto enterrados quanto presos, fixados nos substratos, como a gente também ocorre, como a gente vê também nos substratos, né? Então, eles compartilham com o bivalve o fato de serem sésseis ou sedentários, de se alimentarem por um sistema mucociliar de partículas de suspensão e da concha, que é formada tanto pelo manto quanto pelo periósteo. Esse aqui é um bivalve com pé escavador, o sifão dele, e aqui são os braquiópodes. O que eles diferem? Eles não têm quitenídeo, que é a brânquia do molusco, mas sim lofóforo, né? A concha do bivalve era uma concha direita e esquerda, aqui não, ela é dorsal e ventral, né? A posição é diferente. E essas conchas, elas possuem estruturas, canaletas dentro dela, onde ocorre uma série de processos metabólicos, inclusive armazenamento de alimentos. Acredita-se que
houve uma competição entre eles, né, no tempo geológico antigo, assim que os bivalves se originaram, e pelo fato dos bivalves terem trazido novidades evolutivas, eles acabaram ficando mais, ocupando melhor o ambiente, e acabaram eliminando então a maioria das espécies de braquiópodes. Aqui é um exemplo de um fóssil, né, como que eles ocorrem, eles são muito conhecidos, né, tanto que eles foram catalogados, o pessoal que trabalha com geologia usa muita referência de braquiópodes. E aqui a gente tem dois exemplos, né, eles podem ser escavadores, e esses escavadores podem ter esse pedículo aqui, né, um cordão muscular, que serve para ancorar ele na areia, inclusive para puxar ele, né, em caso de algum perigo, né? Então ele fica assim, preso na areia, né, no bichinho, que vai ficar com a sua concha exposta. Ele não consegue se enterrar tão longe, tão profundamente, porque ele precisa circular ali a água para fazer a respiração, né? Mas o manto também vai ter que se fechar e formar sifões, assim como no bivalve. No caso dos que se fixam, eles vão cimentar a valva no substrato consolidado, no substrato duro, e vai perder o pedículo, obviamente, assim como as ostras ou como os mexilhões, né? Essas conchas, elas podem ser ornamentadas, né? Lembra muito uma lanterna, por isso que o pessoal chamava ele de lanterna, né? Lembrava de uma lanterna, porque ele fica assim. Aqui a gente vê os dois sifões, né? Então a água entra por um, ocorre todo o processo ali de retirada de partículas e sai pelo outro. E aqui o desenho esquemático dele. Então o lofóforo fica lá dentro. A maior parte do corpo é um vazio, assim como nos bivalves, por onde a água vai circular, né? E o lofóforo tem que ser uma estrutura bem grande, porque ela vai servir tanto para filtrar as partículas, quanto para fazer as trocas gasosas também, né? Então, mas ele é imóvel, né? Ele não sai da concha, ele sempre fica dentro da concha, a água que entra na concha em si, né? E ali dentro o processo de captura de partículas vai ser da mesma forma que qualquer outro lofóforo. O sistema circulatório dele não é aberto, né? Ele não tem tantas movimentações, tem alguns tipos até um tipo de estrutura que funciona como um coração, possui nefrídeos, né, para fazer a filtragem. Não tem reprodução assexuada, diferente dos demais, e a fecundação é externa, formando também uma fase larval por eles serem incessos. O outro grupo, o último que a gente tem, são os briozoários, ou também chamado de ectoprócta ou polizoa, né? Classificações mais modernas. O que significa esse nome? Significa animal musgo, né? Briozoa, animal musgo, porque ele lembra muito, olhando, eles são animais agora muito pequenininhos, porque ele forma colônias, né, diferente dos outros dois, mas olhando assim macroscopicamente, ele lembra muito uma alga. Eles são muito comuns, né, em diferentes tipos de substratos no ambiente. São muito pequenininhos em tamanho e podem ocorrer no mar e na água doce, diferente dos outros dois anteriores também. A estratégia dele de proteção, então, enquanto o Braquiópora foi a concha e o Forona foi o tubo, o Briozoa vai ser formar caixinhas, onde ele vai viver ali dentro. Essas caixinhas é chamada de zoécio, significa casa do animal. Então, aqui a gente tem o desenho esquemático, né, a foto e o desenho, né, ele está com o lofóforo exposto, né, mas ele tem essa caixinha aqui onde ele vive. Então, numa situação de perigo, ele vai ter um cordão aqui de tecido que vai puxar ele para dentro e ele vai fechar, então, essa portinha e vai ficar protegido dentro dessa casinha. Aqui no desenho a gente vê aqui o lofóforo, né, uma coroa de tentáculos ocos, ciliados ao redor da boca, a gente vê o intestino em U, típico aqui, então, desses animais. São 5 espécies, né? Aqui a gente tem uma colônia, são diferentes formatos de colônias, consistência e coloração, eles são bem diversos. Isso aqui é uma estrela, né? A colônia dele é essa aqui, que lembra muito uma alga. Se vocês olharem bem, tem furinhos aqui. Cada um desses furinhos são as casinhas, né? Os oécios onde tem um briozoário. Essa aqui é uma colônia estolonífera, que também lembra muito uma alga. Essa aqui é uma outra colônia, uma colônia arborescente. Bem difícil pensar que isso é um animal, né? Essa aqui parece até uma pena, né? Colônias que formam recifes, inclusive. Então, algumas colônias conseguem endurecer o corpo a ponto de formar uma estrutura mais rígida que vai ter uma função como se fosse de um coral, inclusive, né? Como a gente vê aqui.
Essa aqui que lembra uma folha, que pode ser mais flexível, mais dura, né? Isso depende. Aqui a gente vê uma parte, né, dessa estrutura enrijecida, e esses buraquinhos aqui, que são os oésis, onde originalmente vivia um indivíduo em cada uma delas, né? As colônias normalmente são sérias, mas a gente tem colônias incrustantes. Inclusive, essa colônia aqui estrelada é muito comum a gente ver até em corpo de baleia, né? Onde tem um substrato rígido no fundo do mar, elas se fixam e desenvolvem, né? E a gente tem uma colônia móvel, né? Então tem esse gênero aqui, Cristotella, que faz simbiose com uma alga, e ela fica em piscininhas oceânicas, né? De água doce, desculpa, e ela vai se locomovendo conforme o Sol também se locomove ao longo do dia. Esse exoesqueleto, né, que vai formar essa estrutura protetora, ele pode ser gelatinoso, quitinoso ou calcificado. Então, a dureza dele diferencia, e também a transparência. Então, no primeiro momento, ele até parece que é muito transparente, muito frágil, mas quando a gente vê mais a fundo, a gente vê que ele é bem difícil de cortar. Ele serve como uma proteção mesmo, né? Por exemplo, esses dois aqui. Aqui também, ó, ele parece transparente, fininho, mas ele é bem resistente, tá? É algo bem gelatinoso. Aqui ele está todo guardadinho dentro da casinha dele, né? Esse lofóforo aqui, diferente dos outros dois, ele é móvel, né? Então ele fica deitadinho, a gente vai ter briozoa que ficam deitados e que ficam em pé. Esse aqui, no caso, ele fica deitadinho, né? Então ele tem um cordão que puxa ele aqui. Então, quando ele vai se alimentar, ele coloca o lofóforo para fora, abre o lofóforo, movimenta o lofóforo procurando o melhor local para tirar alimento, e se caso alguma coisa aconteça que assuste ele, esse cordão puxa ele para dentro da casinha, né? Aqui a gente tem uma colônia, né? Então os zooides estão aqui, né? Essa alimentação, então, ela vai ter que criar uma corrente por conta do intestino em U, como a gente tinha visto, né? A direção da corrente ela vai ter que ser nessa direção, né? E cada um desses tentáculos vão pegar essas partículas e vão movimentando, jogando ela de um lado para o outro até chegar na boca, que está na extremidade. Dentro do grupo dos briozoas, originalmente a gente tinha dois táxons, né? Um que era o Entoprocta e o outro que era o Ectoprocta. Eles eram colocados aqui porque eles eram muito parecidos, né? Então aqui a gente tem a foto dos dois. A diferença é que no Entoprocta o ânus está dentro dessa coroa de tentáculos e no Ectoprocta o ânus está fora. Até aí tudo bem, até que alguns pesquisadores viram que isso era muito relevante e que eles não podiam estar dentro do mesmo grupo, porque o fato do ânus estar fora vai fazer com que a corrente de água seja de cima para baixo, porque ele tem que levar para longe as partículas daqui do ânus. Agora, se o ânus está dentro, a corrente tem que ser de dentro para fora. E eles viram que a forma do celoma era diferente também, e eles acabaram jogando, então, o grupo lá para os protostômios e separando os dois. Tá? Eles se reproduzem asseguçadamente por brotamento, obviamente porque eles formam colônia, né? A maioria vai ser hermafrodita e a fertilização pode ser externa ou interna, mas sempre vai formar uma fase larval. Isso aqui já é uma colônia, já que eles ficam em pezinhos, né? Eles são muito pequenininhos, têm simetria radial, então ele vai ter uma série de reduções do sistema nervoso, e eles são formados por três divisões aqui, por três grupos. O Philacotelemata, ele é o menos especializado, tem um lofóforo bem grande, mas bastante simples, são animais de água doce, né, e não vai calcificar esse envoltório dele. Ele é um lofóforo que fica deitado, como vocês podem ver aqui, né? Então aqui ele está exposto para se alimentar, mas a parede do corpo dele de proteção está aqui com um cordão que puxa ele aqui para dentro. Os Stenolemata são zooides cilíndricos e que vão ficar em pezinho, né? A ideia é a mesma, né? Então ele está se alimentando, ele coloca aqui o lofóforo para fora. Ele quer entrar, ele contrai esse cordão e ele guarda então esse lofóforo e fecha essa abertura com esse diafragma aqui, né? E o último grupo, que é o mais comum, são os gimnolematas. Também eles podem ser briozoários que ficam em pé ou deitados, né? O lofóforo dele é bem pequenininho, né?
a ideia é a mesma, né? Então aqui ele está se alimentando, aqui ele não está se alimentando. Ou ele pode ficar deitadinho, como aquele outro que eu tinha mostrado para vocês, né? Aqui a gente tem uma imagem deles, né? Eles têm um polimorfismo bastante grande, né? Então eles têm diferentes zooides se modificando em diferentes funções dentro da colônia. Então os que são responsáveis pela alimentação, como são esses aqui, são os autozooides, mas a gente tem aqueles que vai formar a parte dura do corpo, o esqueleto, que é chamado de cenozoide. A gente vai ter os que são responsáveis por limpeza ou, de alguma forma, uma manutenção aqui da colônia, que são essas estruturas aqui, chamadas de aviculárias, vibraculárias, ou responsáveis também pela incubação dos ovos. E aqui uma imagem de um coral para fechar.